noite, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que nos deu a vida, que nos deu esse dia, hoje, 19 de janeiro de 2026. Já passamos um pouquinho do meado do mês de janeiro, um novo ano, um novo tempo, que possamos estar abertos para aquilo que o Senhor tem. Mais uma live de oração, clamor, busca pelo nosso Deus, pelo Senhor, né? E que possamos estar aqui, nessa noite, ligados naquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e ligado ao trono do Senhor, para que o Espírito Santo fale conosco e que nós venhamos a orar ao Senhor. É tempo de oração, é tempo de busca, é tempo de clamor, é tempo de rasgar os céus com as nossas orações, amém? Boa noite, graça e paz, evangelista Valmir. Boa noite, pastor Juliana. Boa noite aí aos irmãos e irmãs que estão aí nos acompanhando aí nesta live, né? Na live de oração nesta noite. Que o Senhor já possa abençoar a sua vida grandemente. E você que vai também estar assistindo aí, em outro momento, também saiba que a bênção do Senhor vai estar te alcançando. Amém, Jesus. Vou estar aqui lendo aqui um versículo que se encontra aqui em Filipenses 4. Nós vamos ler aqui do verso 6 e o verso 7. Filipenses 4, do verso 6 ao verso 7. E diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra de Deus, nesta noite, quer dizer para nós que tudo aquilo que necessitamos, tudo aquilo que dependemos do Senhor, essa oração aqui, né, no livro aqui de Filipenses, nos traz uma lembrança que não só as coisas que no momento parecem-nos muito graves, muito grandes, mas todas as petições. Que sejam aquelas coisas pequeninas que às vezes acontecem em nossa vida e às vezes esquecemos de falar isso diante do nosso Deus. E nosso Deus, ele tem prazer em nos ouvir, prazer em nos atender. Então, nesta noite, estaremos aqui nesta live de oração, já que possa despertar no seu coração que todo aquilo que tem, trago alguma dificuldade à sua vida, trago alguma incerteza, trago alguma angústia, coloque isso tudo nas mãos do nosso Senhor, que com certeza Ele tem prazer em nos atender. Amém. E nos chegar no seu momento certo, no seu dia, Ele vai te atender de uma forma assim esplendorosa, e você vai com certeza você vai entender aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então, vamos agora a um pequeno intervalo. Nós vamos aqui agora estar aqui vendo e ouvindo um louvor, e daqui a pouquinho a gente volta com a palavra desta noite.
seu povo. Cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti, altos louvores. Cantamos a ti dia e noite, erguemos o teu nome mais alto. Nós vamos cantar pra ti, dançar pra ti. Celebre a presença do Deus que está aqui nesse lugar. Oh, diante da presença do nosso Deus, a abundância de alegria. Amém, glória a Deus. Estamos de volta, né? Novamente na nossa live de oração. Tempo agora da palavra, né? Que o Senhor possa nos dirigir naquilo que Ele tem para nós nessa noite, né? E o texto de hoje se encontra em 1 Crônicas 4, 9 e 10. 1 Crônicas 4, 9 e 10 nos diz assim: Foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Eis aqui a tua palavra, Senhor.
Deus, que o Senhor possa falar conosco através dela, Amém. Pai, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo, Senhor, abra nossas mentes, nossos corações, Senhor, em nome de Jesus, Amém. Pai. Amém. Aqui nesse texto, quando nós olhamos aqui, na minha Bíblia, o título está assim, Descendentes de Judá, lá em cima, né? Então, esse texto fala sobre os descendentes de Judá, uma das 12 tribos de Israel. E fala sobre Jabes, né? Aqui só tem 2 versículos que falam sobre Jabes. O versículo 9 e o versículo 10. Jabes não era um homem conhecido, ele era totalmente desconhecido. E justamente por ele ser desconhecido, que ele aparece só nesses 2 versículos, nesse momento. Porque aqui fala sobre todos os descendentes de Judá. E ele é específico, falando no versículo 9 e no versículo 10, sobre quem ele era. Uma breve, curta, né, ilustração daquilo que ele era. E o seu nome significa exatamente o que causa sofrimento. Por quê? Porque aqui mesmo no versículo fala, a mãe dele diz, porque com dores dei à luz. E ela colocou o nome dele por isso. Então, não foi muito diferente naquele tempo. Por quê? Naquele tempo existia esse costume de colocar o nome de seus filhos de acordo com aquilo que acontecia, um tempo, uma modo que foi gerado, um modo que foi nascido. Então, com ele não foi muito diferente. Mas ele se destacou entre os irmãos dele. Aqui fala, né, que ele foi o mais ilustre no meio dos irmãos deles. Mas por que ele foi o mais ilustre? Né? Justamente porque ele era um adorador. Em meio a tanta idolatria, era um povo que eles eram totalmente idólatras, né? Existiam muitos deuses naquela cultura. E ele era adorador do único e verdadeiro Deus. E ele era também obediente, fiel, temente a Deus. Ele não aceitava o fracasso e ele não desistia. E ele, através da oração, ele invocou o Deus de Israel, o Deus que ele cria. E quando ele invocou a Deus, ele pediu com fé para o único Deus que ele acreditava. Ele confiava nesse Deus. Quando nós lemos aqui, no versículo 10, diz, Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ele invocou o Deus de Israel. Jabes, ele não fez nenhum voto com Deus. Ele fez uma oração simples. E quando você busca que várias orações de vários homens, né, no Antigo Testamento, essa é uma das orações mais simples. Aliás, se não dizer até a mais simples do Antigo Testamento. Porque muitos homens naquele tempo até fizeram orações, mas eles faziam votos com o Senhor. Jacó fez um voto com o Senhor. Jacó fez um voto dizendo, né, se fores comigo, se me guardares, né, quando ele foi encontrar com o irmão dele, Esaú, se não deixar faltar pão, né? Aí ele fala, nessa pedra eu vou erguer uma coluna, eu colocarei como casa de Deus. Olha só, Jacó fez um voto com o Senhor, né? E dentro dessa casa eu trarei todos os dízimos, um voto. Moisés também fez um voto, ele fez uma oração com um voto. Se a tua presença for comigo, voto. Não que voto não seja uma bênção, sim, eles foram homens abençoados, porque eles fizeram votos e cumpriram esses votos, e foram ricamente abençoados. Mas a oração de Jabes foi uma oração muito simples. Ele não fez votos, mas ele pediu, né? Às vezes, muitas vezes, na nossa vida, nós ouvimos algumas pessoas falarem sobre pedir, né? Que nós não devemos pedir, que nós não devemos orar ao Senhor pedindo, mas Jabes, ele orou ao Senhor pedindo. Ele orou pedindo e sabendo que ele receberia segundo a vontade de Deus. Jabes queria ser uma pessoa abençoada.
Ele queria ser uma pessoa abençoada assim como eu, como você que está aí do outro lado. Todos nós queremos ser uma pessoa abençoada. Todos nós queremos ter bênção de Deus na sua vida. E Jabes, ele queria também ser uma pessoa abençoada. A oração de Jabes pede para Deus ampliar as suas terras. Mas ele pede tudo isso com a presença de Deus. Ele não pede isso apenas por pedir. Não pede isso para seu próprio desfrute, mas dele mesmo, sendo ele mesmo dono. Não. Ele pede tudo isso para que Deus amplie suas terras, mas com a presença de Deus. Ele queria que a conquista dele fosse a conquista de Deus. Ele achava que a conquista dele deveria ser de Deus. Jabes também, quando você lê aqui, ele pede a sua presença. Olha só a oração de Jabes. Uma oração simples, mas que pede tudo e tudo com o contexto de Deus está em primeiro lugar naquilo que ele pede. Ele pede para que a mão de Deus estivesse com ele, que ele fosse protegido, para ele que não sofresse por mãos malignas, por pessoas que não tinham a presença de Deus, por inimigos, por pessoas violentas, aqueles que não queriam a vitória sobre a vida dele. Olha só a oração de Jabes, né? Tomara que me abençoes, me alegres, me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão, que me preserve do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. Ele não queria ser uma pessoa aflita diante daquele mal que poderia sobreviver na vida dele. Então, ele pediu que Deus o protegesse. Essa era a sua oração. Uma oração simples e que completava tudo aquilo que ele precisava. E Deus atendeu Jabes. Deus atendeu Jabes, porque aqui fala, e Deus lhe concedeu tudo o que tinha pedido. Nesse caso aqui, quando nós lemos isso, nós temos que Deus, hoje, em nossas vidas, quando nós clamamos a Ele como Jabes, Ele também fará o melhor para nós, né? Deus também pode fazer como Ele fez com Jabes. Em nome de Jesus, se nós pedirmos aquilo que cremos que receberemos, Jesus vai fazer em nossas vidas. Se pedirmos crendo, se pedirmos para o favor dele, quer dizer, para que ele esteja presente em todo aquilo que nós pedimos. Se pedirmos segundo a sua vontade. É uma oração simples, mas era uma oração que ele já sabia o que ele queria. Muitas vezes o Senhor não nos atende em nossas orações porque nós não sabemos o que queremos. Às vezes, cada dia nós queremos uma coisa. E como que nós vamos pedir para que o Senhor nos abençoe, esteja à frente de nossas orações, daquilo que pedimos, se nós nem mesmo sabemos? Nós precisamos confiar mais no Deus que nós servimos. Nós precisamos colocar Ele o tempo inteiro em tudo que pedimos. Ah, pastora, mas isso eu já faço. Eu já peço ao Senhor e aquilo que eu quero, que eu já tenho certeza que eu quero. Mas será por quê que muitas vezes nós não somos atendidos? Porque às vezes nós colocamos aquilo que nós queremos, mas não pedimos ao Senhor que abençoe aquilo que nós queremos segundo a vontade dEle. E é isso que nós estamos aprendendo aqui com a oração de Jabes. Ele sabia o que ele queria, ele pediu o que ele queria e ele foi atendido. Deus concedeu-lhe tudo o que tinha pedido. Nós precisamos nos fortalecer em nossas orações. Pedindo o quê? Pedindo aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Pedindo aquilo que nós queremos segundo a vontade de Deus.
Deus é grande, Deus é maravilhoso. Ele está pronto a nos abençoar, como ele abençoou a vida de Jabes. Mas Jabes invocou o Deus de Israel. Ele invocou, ele orou, ele clamou. Se fosse falar de toda a vida de Jabes aqui, não seria em 2 versículos. Mas o que o Senhor queria nos mostrar através da vida de Jabes, que ele era um homem de fé, que ele era um homem que confiava no Deus. E interessante, né? Como eu falei antes, ele não confiava num Deus em que todos confiavam ali. Aqui fala, né, que ele era ilustre, mais ilustre do que seus irmãos, né, no versículo 9. Mas ele não era ilustre só porque ele era belo. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa logo numa pessoa, né, que tem um bom porte, que era... Não, muito pelo contrário. Ele era ilustre porque ele cria no único Deus. E isso sim o fazia ilustre. No único e soberano Deus. Numa cultura, numa terra em que existiam vários deuses. Isso nos leva a crer que todos os irmãos deles, cada um invocava um Deus diferente. Mas ele não, ele decidiu invocar, clamar e orar para o Deus de Israel. É o mesmo Deus de hoje, é o Jesus. É Jesus que morreu na cruz por nós. É Jesus que tem nos sustentado em nossas orações. É Jesus que tem ouvido o nosso clamor. Independente de como tem sido o seu clamor. Pode ser um clamor em alegria, pode ser um clamor em meio a choros, pode ser um clamor de uma coisa que você acha que é totalmente impossível, mas não é impossível para o nosso único e soberano Deus. Nós é que muitas vezes fazemos que aquilo que nós achamos que queremos é impossível. Mas o impossível é de Deus. Impossível para nós, mas para Ele não há impossíveis. Jesus, Ele não pode nos dar tudo aquilo que nós orarmos, segundo a sua vontade. E nós cremos que assim como Jabes, ele sim fará aquilo que nós pedimos. Que tenhamos em nosso coração aquilo que nós vamos pedir é aquilo que Deus quer que nós venhamos a pedir. Que nós possamos ter a certeza. Aqui não fala no texto que ele primeiro pensou, não, ele já foi direto. Ele invocou a Deus de Israel dizendo, tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Nosso Deus, são coisas tão simples que ele pede, né? Ele pede para ser abençoado, para livrar ele do mal, para abrir as fronteiras, para cuidar dele. Que nós possamos, nessa noite, nessa live de oração, através dessa palavra, entender que o Senhor tem grandes coisas para nós. Basta nós pedirmos. Que nós possamos ter um coração como o de Jabes, um coração com fé, crendo que Deus pode nos abençoar. Além da bênção dele cuidar de nós, de nos preservar do mal, nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e naquilo que nós pedirmos mesmo. Nós podemos pedir a Deus aquilo que nós queremos. Que possamos saber o que vamos pedir, crendo que receberemos. Amém? Que o Senhor esteja conosco através dessa palavra, hoje nessa live de oração. Porque é isso que Ele quis dizer para nós. Que a nossa oração pode ser uma oração longa, rebuscada, cheia de palavras, pode sim, mas que as orações simples também o Senhor ouve. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus pela sua palavra. Vamos adorar o Senhor? Adorar, adorar, adorar e não me conformar
doce presença e encha a casa com a sua doce presença e encha a casa com a sua doce presença e encha a casa com a sua doce presença. Enche a casa com a sua doce presença e enche a casa com a sua doce presença e enche a casa. Amém, glória a Deus. Estamos de volta agora, né? Agora vamos orar, né? Agora aprendemos com Jabes como devemos orar. Já sabíamos, mas isso nos reforça ainda mais, né? Como podemos pedir, o que podemos pedir. Que o Senhor possa colocar em nossos corações aquilo que nós podemos pedir diante dele, né? Não só nessa noite de live, de oração, mas que seja constante isso em nossas vidas. Mas agora nós vamos fazer as nossas orações, vamos orar por todos os pedidos do chat nessa noite, né? Vamos começar a orar e clamar agora, porque é tempo de orar, é tempo de buscar a face de Deus. Então, o evangelista Valmir vai começar a orar agora, buscar a presença de Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém, né? Como a pastora falou, nós aprendemos mais um pouco sobre, né, a oração. Amém. É algo que movimenta a mão de Deus. Aleluia. A própria palavra diz que ele se debruça do seu trono quando o povo dele começa a orar. Glória. E que coloque, como eu falei, a sua oração, talvez aquela petição que você tenha na sua vida seja parecida, como parece para você que é tão pequena, mas coloque ela diante do Senhor. Amém. Porque o Senhor tem prazer em quando ouve o seu povo abrir os seus lábios em oração, em clamor. E o Senhor tem prazer para poder estar atendendo às nossas petições, as nossas dificuldades. E nesse momento, nessa live de oração, eu vou estar aqui orando especificamente aqui numa direção para você que está enfermo, para você que tem uma causa na justiça, para você que está cansado, para você que está, às vezes, sem esperança nenhuma, que uma porta de emprego que necessite. Essa oração vai fazer toda a diferença. Porque, como diz a palavra do Senhor, aqui, quando nós oramos aqui na terra e concordamos, há uma concordância no céu. Isso não sou eu que estou falando, mas é a palavra de Deus que diz, e o Senhor vela pela sua palavra. Amém. Então, vamos estar orando, dando início à oração nesta noite.
Senhor nosso Deus, colocamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti, ó Pai, porque não há nenhum outro Deus. Não há nenhum outro Deus acima, debaixo da terra, no mais profundo do oceano, que não seja Ti, ó Pai, que Tu és o Deus Criador. Tudo foi criado, Senhor, pelas Tuas mãos, Senhor. Tudo foi criado, Senhor, pela Tua palavra, ó Pai. Tudo foi criado através de Ti, ó Pai. E como os filhos, Senhor, como a palavra Tua diz, filhos amados, ó Pai, estamos aqui nesta noite, Senhor Deus, junto com todos os nossos irmãos, Senhor, que necessitam nesse momento, ó Pai, da Tua presença, ó Pai. Pai querido e amado, que nós colocamos, Senhor, as nossas vidas agora, diante de Ti, ó Pai, em clamor, ó Pai, em clamor pela nossa vida, em clamor pela vida de nossos irmãos, ó Pai. E te pedimos, Senhor, se tem alguém, ó Deus, nesse instante, ó Deus, ó Pai, sofrendo de algo, ó Pai, na sua carne, no seu espírito, Senhor Deus, que tem algo que tenha afligido, ó Pai, que tenha colocado, os médicos tenham colocado um diagnóstico diante deles, ó Pai. Mas sabemos, ó Deus, que o Senhor tem todo o poder, ó Pai. Temos visto o seu milagre, temos aqui na Bíblia, Senhor, lido os milagres que o Senhor fez. Mas sabemos que o Senhor continua, ó Deus, a fazer milagres em nossas vidas, ó Pai. Então toma, Senhor, esse homem, esta mulher, que diante de um diagnóstico, ó Pai, que o homem o colocou, mas a última palavra é a Sua, ó Pai. Então, ó Deus, diante disso tudo, ó Pai, eu peço, ó Pai querido, aqui em oração, aqui em concordância, ó Pai, que o Senhor venha sobre a vida de cada um. E todo o mal, toda doença, Senhor, que está sobre a vida, Deus, desta pessoa, desse irmão, desta irmã, ó Pai. Seja alguém que vai assistir essa live, ó Deus, em uma outra oportunidade, mas mesmo assim, Senhor, a Tua unção ainda vai estar, Senhor, agindo. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que haja cura, ó Pai, que haja um renovar, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E nós oramos com fé que o Senhor vai tratar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Pai, também te pedimos, Senhor, pelo aquele marido, pela aquela esposa, pelo aquele filho ou filha, ó Deus, que nesse instante, Senhor Deus, está desempregado, ó Pai. Está, Senhor, com a sua situação financeira difícil, ó Pai. Que suas contas não estão sendo, Senhor, pagas, não porque é uma pessoa que é levada a isso, mas é porque, Senhor, lhe falta um emprego, ó Pai. Ó Pai querido, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Pai, todo aquele que está passando por esse momento, ó Deus, todo aquele que está passando por esta aflição, Senhor, porque, ó Pai, é muito difícil, ó Deus, você saber, ó Deus, aquilo tudo que tem que ser feito, tem que ser pago, ó Deus, e as contas chegam, ó Deus, e você, às vezes, perde, Senhor, até a sua integridade, Senhor, emocional. Mas que o Senhor, ó Deus, possa estar agora, ó Deus, cobrindo com a Tua graça, ó Pai, a vida de cada um, Senhor, que está passando por esse momento, ó Deus, que está com esta dificuldade, ó Deus, que esse ano, ó Deus, que passou, né, Natal, Ano Novo, ó Pai, com esperanças, ó Pai, mas o Senhor é um Deus que tudo pode, ó Pai. Tu és um Deus, Senhor, que vai fazer a diferença na vida de cada um, ó Deus. Que portas serão abertas, ó Pai. Que oportunidades aparecerão, Senhor Deus. E que cada um, Senhor, seja abençoado por Ti, ó Deus. Que cada um, Senhor, possa, ó Deus, trazer, Senhor, o seu sustento para a sua casa. Cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Que o Senhor esteja sobre estas vidas, ó Pai.
trazendo, Senhor, a alegria, ó Pai, de ser, Senhor, um homem segundo o teu coração. A alegria, Senhor, de saber, ó Pai, que o Deus que ele tem crido tem, Senhor, o sustentado, tem o ajudado em todas e qualquer situações, ó Pai. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, todo aquele irmão e irmã, Deus, que necessitam, Senhor, da sua presença, da sua manifestação, Senhor Deus, que o Senhor se faça, Senhor, presente, ó Pai. Nós aqui oramos, Senhor, acreditando. Nós aqui oramos, Senhor, em concordância, ó Pai. E nós aqui temos a certeza que o Senhor fará a diferença, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Aleluia. Amém. Glórias e glórias e glórias ao teu nome, Senhor. Aleluia, Pai. Aleluia, Senhor. Ainda nesse mesmo espírito, Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, Amém, Igreja Deus. Metodista Central em Juiz de Aleluia. Fora, Senhor. Ah, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor possa estar, Jesus Cristo, Nome de agora, Jesus, Senhor, Senhor com Deus. cada membro, Senhor, seja da criança até o mais velho, Pai, em Nome nome de de Jesus. Jesus. Ser com as crianças da nossa igreja, Senhor, ser com os adolescentes da nossa igreja, Amém, Pai, Deus. ser com os jovens da nossa igreja, Senhor, seja com cada homem e mulher da nossa igreja, Aleluia. Deus, seja com cada terceira idade, cada homem que tem a melhor idade na nossa igreja, cuida de cada um, Em Pai, nome em de nome de Jesus. Jesus, cuida da sua igreja debaixo das tuas asas, Aleluia, Senhor, Pai. cuida de cada família, Pai, em Amém. nome de Jesus. Toma nas suas mãos, Jesus Amém, Cristo, Senhor. que possa ver, Jesus Cristo, a tua presença, Aleluia. em nome de Jesus. Nome Cuida de de cada um, Senhor. Senhor, também nós te pedimos por cada pastor, Senhor, da nossa Nome de igreja. Jesus, Pai. Tome, guarda e Em cuida nome de de cada Jesus, um, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Em nome Senhor. de Jesus. Nós colocamos toda, Senhor, a equipe Aleluia. pastoral nas suas mãos, Amém, Senhor. Deus. Deus, em nome de Jesus, abre nossos olhos, Em dê nome de discernimento, Senhor, para cada um de nós, Pai, É naquilo que o verdade, Senhor meu Pai. quer para a vida da tua igreja, Aleluia. Pai, em nome de Em Jesus, nome Senhor. do Senhor Jesus Deus, Cristo. nós te agradecemos, Deus, pelo novo tempo, Senhor. Em nome de É um Jesus. tempo, Deus, que o Senhor fará grandes coisas, Aleluia. Senhor, porque mudamos de ano, agora estamos no ano de 2026, Sim, Senhor. Deus, é um ano Então, cheio de Deus, nós graça, cremos Senhor, num sobre tempo nossas novo, vidas, Pai. Senhor, num ano novo, Em Senhor, nome de em Jesus. vidas novas, em Aleluia. transformações novas, Amém, em coisas Deus. novas, Pai, em Aleluia. nome de Jesus, Senhor. Em nome Em de nome Jesus. de Jesus Cristo, Senhor, nós te pedimos, Deus, também nesse mesmo espírito, Senhor. Nós te pedimos pelo nosso país, Senhor. Em nome Senhor, de nós Jesus, sabemos, Senhor. Deus, que as coisas estão difíceis, Deus, mas segundo o teu querer, Senhor, o Manifeste, Senhor ó Pai, na modifica nossa todas pátria, as ó coisas, Pai. Em nome de Jesus, Manifeste, coloca Senhor suas Deus. mãos, Senhor, em nosso país, Aleluia, Senhor. Pai. Em nome de Jesus Cristo, coloca glória suas mãos seja nos derramada, governantes, Senhor Senhor. Senhor, que todos possam, Deus, abrir Sim, os olhos Pai. deles, Senhor, Nome para aquilo que de o Senhor Jesus. tem, para te conhecer, por que não, Senhor? Nossa, Porque o verdade, Senhor quer Senhor. mesmo é o pecador, Senhor. No nome Então, do Deus, em Senhor nome Jesus. de Jesus, Senhor, nós pedimos que o Senhor abençoe, Deus, Sim, as abençoa, autoridades Pai. do nosso país, Senhor. Abençoa, Em Pai. nome de Jesus, também te pedimos, Senhor, que o Senhor abençoe as autoridades do nosso estado, Senhor. Sim, Deus. Estado de Minas Gerais, nós colocamos cada Sim, autoridade Pai, nas colocamos suas o estado mãos em agora, tuas mãos, Jesus ó Cristo. Em nome de Jesus, Senhor, para que Sim, seja um Deus. estado, Senhor, que possa falar, Jesus Cristo, que Jesus Cristo é o Aleluia, Senhor Deus. Jesus Em nome de Jesus, Pai. desse estado, Pai. Também te pedimos pela nossa cidade, Juiz de Fora, Sim, Pai. Deus. Em nome de Jesus, Colocamos Senhor, Juiz de Fora nós em tuas colocamos mãos, ó também Pai. Juiz de Fora nas suas mãos. Deus, em Aleluia, nome de Jesus, Pai. te colocamos a prefeita nas suas Sim, mãos. Deus. Colocamos todas as autoridades Aleluia, constituídas por Pai. Ti nas suas mãos, Senhor. Amém, em nome de Jesus. Jesus, estamos aqui cumprindo o que a Tua palavra diz, Sim, Senhor, que nós Pai. temos que orar por nossas Sim, orar, autoridades. Senhor. Então nós estamos clamando, Senhor. Amém, Colocamos todos nas suas mãos para que sejam abençoados, Aleluia. Deus. E, Senhor, e sim, porque não também te conhecer, Deus, como Salvador, Amém, Pai. Deus. Em nome de Jesus, Senhor. nome de Em nome Jesus. de Jesus Cristo, Senhor. Nós colocamos, Deus, tudo que é teu nesse instante, Aleluia. Deus. Que seja manifesto, Pai, Amém, segundo Deus. a teu querer, segundo a tua Aleluia. graça e a tua majestade, Pai. Não Em queremos nome de nada Jesus. que é de nós mesmos, mas Amém, queremos Deus. tudo que é teu, Senhor. Em tudo que é teu, Senhor, vai resplandecer, Senhor, Aleluia. segundo o teu querer. Amém. Tudo, Senhor, que é teu, resplandecerá segundo o teu Aleluia. querer, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Deus. Colocamos, Deus,
todos esses pedidos, Deus. Sim, colocamos, Em nome Pai, de Jesus, diante de no Ti, chat, Deus. diante das suas mãos, Senhor. Aleluia, Pai. E cremos que o Senhor já está fazendo grandes coisas. Grandes coisas, Senhor, Nós fará, cremos nisso, Senhor, no Pai. nosso meio. Nós cremos, Pai, que milagres acontecerão, Amém, Senhor. já E que o está Senhor acontecendo, abençoará Deus. a cada um como o Senhor fez com Jabes, Aleluia. Deus. E te pedimos que todos coloquem, Deus, as suas orações diante de Nome Ti, de Ti. nessa noite, para a nome glória de do Seu Jesus, santo Pai. nome. Que o Senhor se faça Aleluia, presente segundo Pai. o Teu querer e o Teu realizar, Amém, Pai. Senhor. Em nome de Em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém. Glória a Glórias Deus. a Teu nome, Senhor. Chegamos Aleluia, ao Pai. final de mais uma live de oração. Que o Senhor possa ter ouvido as nossas orações Amém. nessa noite e todas as orações que ainda faremos ainda durante essa noite, antes de deitarmos, durante a nossa semana, apenas uma semana que começa, mais uma segunda-feira, que começa e que toda essa semana esteja nas mãos do Senhor. Amém. Que o Senhor te Amém? abençoe. O Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor possa resplandecer sobre ti o teu rosto Amém. e que Ele te dê a paz que excede todo o entendimento. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vá em paz e fique com a melhor noite que Deus tem para a sua vida. Amém. Em nome de Jesus. Vai na paz. Amém.